Olá, meu nome é Casey Batista, você está aqui no meu canal É Tempo de Saber. Então, meus irmãos, voltando aqui com a sequência de vídeos do canal, eu quero trazer um assunto não muito complicado, algo só para atiçar nossa curiosidade, né, para nós podermos ir ali para a Bíblia e olhar um pouquinho o que ela nos fala. Então, o assunto que eu quero trazer aqui para os irmãos é quantos céus existem dentro da Bíblia. Porque nós vamos ter pessoas que acreditam que existam 10 céus, outras 7, outras 3, mas afinal, será que a Bíblia não nos fornece essas informações para nós podermos rastrear e concluir como são essas divisões de céus? Pois é. Essa primeira crença, vamos começar então do maior para o menor, para nós irmos filtrando aqui. A primeira crença de que existem 10 céus, as pessoas que creem nisso muitas das vezes nem sabem de onde vem essa crença. Simplesmente ouviram e acreditam dessa forma. E ela vem a partir do livro apócrifo de Enoque, para nós sermos mais precisos, segundo o livro. Mas será que esse Enoque foi o mesmo ali que fala que andou com Deus, o pré-diluviano? Claro que não, porque esse livro ele data de cerca de 200 a 300 antes de Cristo e o segundo livro data do primeiro século. Ou seja, não é tão antigo assim para nós constatarmos que Enoque, que andou com Deus, que escreveu. É simplesmente uma fábula judaica. E essa fábula, Enoque ali ele narra, né, o autor que se intitula Enoque, ele narra que ele foi arrebatado e ele conheceu 10 céus. E no primeiro céu, ele vai conhecer ali anjos que eles administram os luminares no céu, a ordem das estrelas. É um livro bem fabuloso, né? Quando eu falo fabuloso, é um conto mesmo, uma história bem engajada ali para mexer com a imaginação das pessoas. E nesse primeiro céu, o que que Enoque vê? Ele vê os anjos que ordenam as estrelas no céu. Então, eles cuidam dos luminares do dia, da noite e esse tipo de coisa. Então, passa o segundo e vai para o terceiro. No terceiro céu, Enoque, narrado ali no livro dele, fala que ele viu o paraíso. Algo que se liga, né, com o que Paulo fala ali em 2 Coríntios 12, 2, se eu não estiver enganado. Então, ele fala que ali ele viu o paraíso, e esse paraíso é o lugar onde Deus vai para descansar. Então, vai passando do terceiro, quarto, o quinto, o sexto, no sétimo céu, ele fala que ele viu o trono de Deus. O trono de Deus estaria no sétimo céu. Então, vai andando pelas sequências de céus, essas divisões celestiais aí, até chegar no décimo, e ele fala que no décimo é onde se vê a face de Deus. Porém, nesses outras divisões de céu que narra no livro dele, ali, nesse segundo livro de Enoque, ele vê anjos aprisionados, ele vê anjos sendo torturados, ele vê anjos que cuidam das estações do ano. É bem um conto de criança mesmo, uma coisa complicada. Porém, as pessoas acabaram pegando isso aí e acreditando que aquela fábula realmente tratava uma realidade. Então nós vemos que o livro de Enoque, ele não tem, pelo menos esse segundo livro, ele não tem uma base sólida ali para nós falarmos que existam 10 céus. Já a crença de 7 céus, ela se dá é, quase que dentro da Bíblia. Por quê? Quando você pega o Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vamos ver a criação dos céus e da terra, né? Então vai falar ali que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala ali a palavra céus e a palavra criou, se eu não estou enganado, a palavra céus ali, ela se liga ao numeral 7. Então é um jogo de numerologia judaica. Então, como ela se liga ao numeral 7, começou dentro de uma tradição judaica a crer que aquilo ali significava uma revelação, que o céu ligado ao 7 existia 7 céus. Então, mais uma vez, não é algo atestado na Bíblia, mas é algo atestado fora dela, através de tradições como a fábula de Enoque. Mas então, o que que a Bíblia nos fala a respeito dessa quantidade, essa divisão celestial? É isso que eu quero trazer aqui para os irmãos e já mostrar aqui na tela. Pois bem, meus irmãos, eu preparei aqui um slide, né, para tornar a questão mais didática. E esse slide aqui eu fiz a divisão que a Bíblia nos mostra de céus e a respeito da criação, como que se dá essas coisas. E coloquei algumas referências bíblicas para nós podermos ir observando ao longo do estudo. Então, já aqui no
Primeiro, na primeira parte do slide, nós temos aqui, né, a palavra Shamarim, que significa céus, ou a palavra Shamer, que também significa céus. Shamarim é um entroncamento, um derivado dessa palavra. Então significa céus. Então temos Shamarim, Shamarim, Hakiah, Marim, Shamarim. E em Gênesis 1:20, nós vamos ver a primeira definição de céus. Vamos abrir o texto. Então, aqui em Gênesis 1:20, veja o que diz. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Então, repare, voem as aves sobre a terra. Ou seja, é para as aves dominar, né, sobre a terra, por cima da terra. E sob o firmamento dos céus, ou seja, embaixo do firmamento dos céus. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui no slide. Então, nós vemos aqui que as aves elas foram feitas para ter domínio por cima da terra, porém abaixo do céu. Então, nós vemos aqui que o primeiro céu que a Bíblia narra é o céu atmosférico. É o céu onde nós vemos as aves, nós vemos as nuvens, nós vemos aqui a luz se expandir, né, sobre nossa atmosfera. Então, esse é o primeiro céu. Então, nós vamos aqui agora já para o segundo céu, né, o segundo Shamarim, que está em Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Então, esses luzeiros que estão no firmamento dos céus é Sol e Lua, para fazer separação do dia e da noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então, nós vemos aqui que esses luzeiros eles têm a função de ser calendário. Então, nós temos que ver o que? No segundo céu que a Bíblia narra, tem luzeiros que servem de calendário. Quais são esses luzeiros que servem de calendário? Sol e Lua. A Lua ajuda a marcar, né? Nós fazemos aí um calendário que nós vamos ver a troca de meses. O Sol vai nos auxiliar na troca de dia e de ano. Então, no segundo céu está firmado esses luzeiros. Ou seja, o que é o segundo céu de acordo com a Bíblia? O segundo céu é o que nós podemos chamar aqui de céu cósmico, onde estão o Sol, a Lua, as estrelas. Então, o primeiro Shamarim é o céu atmosférico. O segundo Shamarim é o céu cósmico. Então, vamos para a terceira parte. A terceira parte nós podemos ir aqui, Gênesis 1, 6 e 7, que vai nos dizer assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas de cima e as águas de baixo, né? Aqui está águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim fez. Então aqui vai falar sobre o firmamento que separa águas de águas. Isso aqui causa muita dúvida, por quê? As pessoas, quando leem isso aqui, não conseguem entender muito bem o que a Bíblia está tentando expressar aqui. Porque fala que Deus criou um firmamento para separar águas que estão acima das águas que estão abaixo. Nós vamos ver que no episódio do dilúvio, Deus ele abre as comportas do céu para as águas que estão acima do firmamento descerem e inundarem a terra. Então é isso aqui que a Bíblia apresenta. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala desse firmamento. Quero trazer aqui Jó 37, 14 e 18 primeiro. Então o texto de Jó aqui vai nos trazer o seguinte, uma indagação, né, onde Deus ele está explicando algumas coisas para Jó entender sua pequenez. Então Deus vai falar para ele, ó, inclina Jó os teus ouvidos para isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabe tu, como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes, quando acalma sobre a terra por causa do vento sul, onde estendeste com ele o firmamento, que é sólido, como espelho fundido. Então aqui, o que é o firmamento? Nós vemos aqui, né, a palavra raquia. Então tá aqui esse firmamento.
Fala na criação que Deus ele criou esse firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. No caos ali que havia na criação, Deus ele faz uma expansão e separa essas águas, separa a parte seca e acima do nosso universo aqui ele separou o restante das águas primordiais. Então a Terra ela ficou separada dessa quantidade de água aqui. E isso aqui é bíblico, isso aqui está dentro da Bíblia. Essas águas nós vamos chegar nelas. Então vamos ver aqui, Jó 26:10 também, que tem algo a nos dizer. Então Jó 26:10 vai nos falar, ó, sobre Deus, ó, encobre a face do seu trono e sobre ele estende sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até aos confins da luz e das trevas. Então Deus vai falando aqui que traçou um círculo, um contorno ao redor da terra, separando a superfície das águas. Então as águas elas foram separadas, as águas que estão na terra e as águas que estão acima dos céus, em regiões celestiais. E tudo que faz esse separamento é quem? O firmamento, o raquiá. Depois do raquiá, nós vamos ter as águas que estão acima do firmamento. Pode parecer fábulas, mas os irmãos peguem essas referências bíblicas e dão uma olhadinha que vão entender melhor também. Então, Apocalipse 4:6 vai nos falar mais alguma coisa para nós podermos somar no nosso estudo, que vai nos dizer, ó, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes. Então vai falar dos anjos, mas vai falar aqui, ó, que diante do trono de Deus existe algo como um mar de vidro. Esse mar de vidro é o quê? As águas que estão acima do firmamento, que formam um mar que está diante do trono de Deus. E Salmo 29:3. Olha o que o salmista Davi vai falar. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Então, essa aqui é a visão bíblica. É a visão aqui que Jó tinha e que o salmista também tinha e que também todo o povo antigo bíblico eles tinham. Que nós temos primeiro o céu atmosférico, nós temos o segundo céu, que é o céu cósmico, onde estão os luzeiros, sol, lua, estrelas, e depois disso o firmamento, e depois do firmamento as águas que estão acima do firmamento. E o que o salmista nos fala? Que ouve a voz do Senhor e essa voz do Senhor está sobre muitas águas. Nós temos até muitos louvores que falam sobre isso, mas quantos que pararam para olhar o contexto do Senhor estar sobre muitas águas, né? O Senhor está sobre muitas águas. Vamos ver aqui. E a palavra sobre águas que está aqui, a palavra marim, a mesma palavra que nós temos aqui para águas, as águas da criação. As mesmas águas que está lá em Gênesis 1:20, as águas primordiais. Então, seguindo aqui, finalmente nós vamos ver o que? Um terceiro céu. Então, até o momento, céu atmosférico, céu cósmico e agora terceiro céu. Vamos lá, em Isaías 66:1. Então, o que Isaías nos diz aqui? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o meu estrado para os meus pés. Que casa me edificarei vós? Então o Senhor está falando o quê? Que o céu é o trono dele. Porém, esse céu aqui é o trono de Deus? Obviamente que não. Esse céu aqui é o trono de Deus? Também não. Então só sobra onde para ser o trono de Deus? O terceiro céu. Vou até abrir o slide aqui para os irmãos verem. O terceiro céu, onde está o trono de Deus. Então a Bíblia nos relata 3 céus. Um primeiro atmosférico, o segundo cósmico, o terceiro celestial. Então, Salmo. Não, primeiro eu quero trazer para os irmãos 2 Coríntios 12, 2-4. Então, o texto de 2 Coríntios aqui, Paulo ele vai falar algo interessante. Repare. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Bate com o nosso estudo. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele fala, não sei se em corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe.
E sei que tal homem, que não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo ele fala o quê? Que ele foi até o terceiro céu, e no terceiro céu é o mesmo lugar que é onde? O paraíso. Até relaciona com o segundo livro de Enoque. Porém, o livro de Enoque ele vai relatar mais 7 céus e coisas muito mirabolantes que não estão dentro da Bíblia. Pois bem, a Bíblia nos relatou 3 céus. Paulo fala que foi até o terceiro, e o terceiro é o paraíso. Então aqui nós vemos o quê? Que dentro desse contexto aqui, nós temos apenas 3 céus. Mas agora eu quero trazer aqui uma constatação ainda melhor para os irmãos, que está em Salmo 103, 19. Então, Salmo 103, 19 vai nos dizer o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Então, o Senhor, aqui o salmista ele está falando que nesse céu, onde Paulo provavelmente foi que é o terceiro, está estabelecido o trono de Deus. E isso nos mostra então que o trono de Deus ele é estabelecido onde? No terceiro céu. Mas tem um outro texto que eu acho que vai nos ajudar a entender ainda mais para podermos fechar as referências bíblicas aqui, que é o texto de Salmo 148, versículo 4. Desculpem, Salmo 148, 4, porque Salmos não tem versículos. Então, aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá um pouquinho melhor a tradução, porque ó, tá louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Então, olha, o salmista está falando para louvar quem? Toda a criação, porque ele primeiro não dá um céu, depois ele traz mais um céu, ele fala das águas que estão no meio e depois novamente céus. Então, com isso aqui, nós podemos afirmar e constatar o seguinte: que existem 3 céus de acordo com a Bíblia. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima de onde? Dos céus também. Então nós temos 3 céus na Bíblia. Não 7, não 10, não mais que isso. A Bíblia nos afirma o quê? Céu atmosférico, céu cósmico e céu celestial. Apenas 3 céus. Então, meus irmãos, como eu disse, era só um assunto para a gente poder trocar uma ideia aqui rapidinho, olhar um pouquinho dentro da Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito. Então, quando alguém te falar que existem 7 céus, fale assim: onde está o texto? Com essas referências aqui, você consegue mostrar para a pessoa que existem apenas 3 céus. Um céu atmosférico, onde as aves voam, um céu cósmico, onde está sol, luas e estrelas, e o céu onde está o trono de Deus, que Paulo falou que também é o paraíso. Então, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui no vídeo até agora. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, assine as notificações para ficar ligado no próximo vídeo que chega em breve. Muito obrigado, fiquem com Deus e na paz de Cristo.